Estive ontem na Neoquímica Arena para trabalhar, né? Trabalhei na transmissão pela Record, Corinthians e Vitória, empate 0-0. Quem estava lá também era Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Teve uma história muito curiosa, daqui a pouco eu vou falar um pouco da minha opinião desse giro aí, desses primeiros contatos do Ancelotti com o futebol brasileiro, com os estádios, com a torcida. Mas ontem teve uma história curiosa porque eu estava numa área ali dos vestiários dos clubes, né? Tem um saguão grande e a gente estava ali batendo papo, estava conversando com os assessores, de repente eu vejo passar a van da CBF. E no que eu olhei, eu fiz, opa, acho que o Ancelotti está chegando. Entre ter uma decisão ali de sair correndo para tentar alguma coisa, foram assim 30 segundos, né? Até que uma hora eu saí correndo, um repórter veio junto, ele sabia, né, como contornar essa parte desse saguão dos vestiários para chegar na área externa ali da garagem onde passou a van. Bom, a gente saiu num pique danado, eu e ele, a gente deu uma volta até que a gente chegou na parte de fora do estacionamento. A hora que eu cheguei, que era tipo uma reta assim na minha frente, eu vi o Ancelotti passando, uma comitiva enorme, e aí entrando ali para a parte do elevador para ter acesso aos camarotes. Foi por muito pouco, que eu não dei nem pelo menos um buenas noches para ele, porque eu ia ter que falar em espanhol, porque eu não falo italiano, né? Mas faltou um pouquinho, então, e foi legal acompanhar ali a chegada dele, né, cercado de seguranças, pessoal da CBF, Rodrigo Caetano, um staff aí bem importante que acompanha o Carlo Ancelotti. Bom, dentro do estádio, a percepção que eu tive, Neoquímica Arena mais uma vez lotada, né, como já é tradição, a torcida do Corinthians realmente, assim, é incrível, é impressionante. Mas ali, em um determinado momento, a locutora anunciou a presença do Ancelotti no estádio, e aí ele foi assim super ovacionado, super aplaudido. Os torcedores viraram todos, né, pro camarote onde ele estava, ele ficou em pé, acenou para todo mundo, foi bem bacana esse momento. Alguns gritaram, o Ancelotti é da Fiel. Muito bom. Mas o que eu acho de mais legal isso? Primeiro que esse giro do Ancelotti pelos estádios, né, acompanhando algumas partidas, é algo que parecia super distante, né? Imagina o técnico do Real Madrid, multicampeão e tal, e agora aqui no Brasil, lógico, treinando, né, a maior seleção mais vitoriosa, né, de todas as Copas, a seleção brasileira, que tem um peso gigante. Mas, enfim, tá uma barulheira danada aqui, porque chegaram aí todos gritando. Mas era uma coisa meio, né? Ai, como será que ele vai se comportar? Ou será que ele vai assistir Corinthians e Vitória domingo, 6:30 da tarde, na Neoquímica Arena? Bom, foi. Tá lá. E aí me lembra muito alguém também que chegou recentemente e criou essa identificação muito rápida, né, com os brasileiros, com os torcedores, que foi o Memphis Depay. A gente viu o Memphis Depay girar bastante por comunidades, né, se aproximar muito da nossa cultura, e isso realmente tem um poder bem efetivo, bem importante. E a gente está numa fase de seleção brasileira que a gente está meio distante, né, apartado assim da seleção brasileira, e o Ancelotti traz um pouco desse senso, né, de vamos se aproximar, tô aqui vivendo vocês. Eu achei muito interessante esse movimento dele. Não sei se é essa a intenção, não sei o que tem por trás de tudo isso, mas eu acho assim que você chegar e ir ao Cristo Redentor, né, que ele foi, experimentou churrasco, ele de uma forma assim muito simples, muito fofa, né? Ele é muito fofo. Isso é muito legal, acho que aproxima demais o torcedor dele, da seleção, e a gente estava precisando disso. Bom, terminando um pouquinho ali o giro dele pela Neoquímica Arena, ele recebeu do presidente agora, né, o presidente interino do Corinthians, o Omar Stabile, uma camisa do Corinthians, né, teve ali uma sessão de fotos ali entre os dois, né, essa recepção, recebeu a camisa do Corinthians e acompanhou
boa parte do jogo ali dos camarotes. O que ele viu, o jogador que ele convocou, o Hugo Souza, foi ali um dos destaques positivos, né, do Corinthians, junto com o Garro, que entrou no segundo tempo. Então acho que ele deve ter ficado bem satisfeito ali de ver o Hugo Souza em campo. E claro, também a estreia dele aqui no Brasil vai ser na Neoquímica Arena, o jogo da eliminatória dia 10 de junho contra o Paraguai. Então acho que foi importante também para ele sentir um pouco da atmosfera do estádio, né? Um pouco da torcida, então foi bem bacana. Tem sido bem bacana acompanhar esses primeiros dias do Ancelotti, super inserido aqui no futebol brasileiro, na nossa cultura.